Boa noite, então. Mais uma aulinha importante, uma aulinha de bioquímica. Depois, no finalzinho, eu deixo um link para que vocês façam umas atividadezinhas. O link vai estar no final do vídeo lá, simplesmente aqui embaixo desse vídeo. Então, acesse um livro digital de vocês, lá na parte de bioquímica, tá? Aqui, na verdade, a Organização Estrutural dos Seres Vivos. O livro de vocês aqui na página 4, vamos ver aqui, página 4, aqui, são os níveis de organização. É uma hierarquia que vai do menor para o maior. Então nós sempre estudamos os níveis de organização do menor para o maior. Nós começamos do átomo e vamos chegar até os organismos. Então vejam bem, começando no primeiro nível de organização, que é o submicroscópico, nós temos os átomos. Os átomos, por sua vez, vão se unindo, por exemplo, átomos de hidrogênio com átomos de oxigênio e formam moléculas. Um exemplo é a molécula da água, sei lá, a molécula do DNA, a molécula de ureia, a molécula de amônia, o que for. As moléculas, por sua vez, unidas, vão formar o que nós chamamos de organelas. Organelas. As organelas, a mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, vão formar as células. As células unidas vão formar o que nós conhecemos como tecidos. Por exemplo, tecido muscular, o tecido adiposo, o tecido cartilagíneo, o tecido sanguíneo, o tecido nervoso. Os tecidos unidos formam os órgãos. Fígado, pâncreas, coração, pele e assim por diante. Os órgãos unidos formam o que chamamos de sistemas. Por exemplo, o sistema cardiovascular. Por exemplo, o sistema respiratório. Os sistemas unidos vão formar o que chamamos de organismo. E qualquer organismo vai ter uma espécie. Organismos de mesma espécie vão ter, por exemplo, características parecidas em uma mesma fase da vida. Organismos de mesma espécie vão ter o mesmo número de cromossomos. Organismos de mesma espécie, por exemplo, vão conseguir reproduzir deixando descendentes férteis. Apesar desse conceito de espécie não ser um conceito unânime na ciência, é um conceito que ainda vale. Então, as espécies unidas formam as populações. Ou seja, a população é um conjunto de indivíduos de mesma espécie vivendo em um local em um determinado período de tempo numa região. As populações juntas, populações de veados campeiros, populações de seres humanos, populações de macacos ou o que forem, formam as comunidades biológicas. Não é assim a comunidade lá que o padre fala no final de semana, a comunidade do bairro São José, e sim a comunidade biológica. As comunidades em si vivem em um local. Esse local pode ser, por exemplo, uma mata, um rio. Então, as comunidades vão formar o que nós chamamos com os fatores abióticos do meio, ou seja, a gravidade, a luminosidade, a temperatura, o solo, vão formar o que nós chamamos de ecossistema. Os ecossistemas unidos vão formar a maior estrutura da organização estrutural, que é a biosfera, onde temos a atmosfera, o ar, a hidrosfera ou água e a litosfera ou fogo. Então, aqui nós temos todos os níveis de organização. Aqui nesse diagrama nós temos desde o átomo, aqui representado pelo átomo de hidrogênio, as moléculas, representadas pela molécula de DNA, as organelas, aqui representadas pelo núcleo, as células se unem e formam os tecidos formam os órgãos formam os organismos os sistemas vão formar organismos que se juntam, organismos vão formar as populações vão formar as comunidades ecossistemas, ecossistema de lagoa, ecossistema de mar, ecossistema de rio e assim por diante, e a biosfera. Então aqui nós temos tudo isso representado. Olha só, eu tenho aqui a molécula DNA, como eu falei antes, o núcleo, a célula, aqui eu tenho o tecido muscular, aqui eu tenho o sistema cardiovascular, representado pelo órgão do coração, o sistema cardiovascular, aqui eu tenho uma espécie, que é o babuíno. Esses babuínos juntos formam uma população de indivíduos de mesma espécie, ou seja, só babuínos, que vivem junto com outros macacos e com outros animais de um local, que é o ecossistema, né, que é o biótopo, e esses ecossistemas todos unidos formam a biosfera. Tá aí, essa foi a nossa aula de hoje. Acesse o link lá, deixa comentários se quiser e faz as atividades, tá? Um abraço, boa noite.